Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aos estudos da nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Vamos iniciar relembrando o que estudamos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos sobre a genética e o ambiente, né, a interação entre esses dois termos, genética e ambiente para a produção vegetal. Estudamos também o conceito de fenótipo e genótipos, e lembrando aqui o que é fenótipo. O fenótipo, ele está relacionado com as características de uma planta, como a cor da flor, o seu tamanho, né, o seu porte em relação à sua produção. Já o genótipo, ele está ligado às características internas da planta, ou seja, ele vai estar relacionado às características daquela espécie. Também vimos sobre os aspectos gerais do melhoramento de plantas, que é um programa importante no desenvolvimento de cultivares adaptadas às mais diversas condições ambientais. E esse programa ele visa um aumento na produtividade e na resistência a pragas e doenças dos vegetais, certo? Então, o programa Melhoramento de Plantas, ele veio para melhorar a produção a produção das cultivares, reunindo naquela cultura as melhores características possíveis para que ela seja eficiente. Assim, o objetivo da nossa aula hoje aqui vai ser estudar sobre a água, né? Nós vamos estudar, dar continuidade ao nosso estudo da água. E hoje nós vamos fazer o quê? Reconhecer as funções, o processo de absorção e perda de água pela planta. Então, a água, ela é de todas as substâncias absorvidas pela planta a mais necessária, né? Porque nós vamos ver que ela participa de praticamente todas as reações que ocorrem no vegetal. Então, aqui nós estudaremos quais são as principais funções que a água desempenha na planta. Diante disso, iniciaremos falando das funções da água na planta, né? Aqui nós temos 5 funções básicas que a água exerce na planta, né? Quais são essas funções? Nós vamos ter a água como parte da constituição da planta, nós vamos ter a água como solvente, nós vamos ter a água funcionando como reagente, vamos ter a água funcionando na manutenção da turgescência celular, e vamos ter a água atuando também no controle da temperatura vegetal. Com relação à água como parte constituinte da planta, né? A água, ela é o principal constituinte dos tecidos vegetais, correspondendo muitas vezes a cerca de 95% do peso total da massa verde. Então, nesse sentido, é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma planta que os seus tecidos apresentem de forma permanente um alto conteúdo de água. O alto conteúdo de água, ele está relacionado com a manutenção da turgescência dos tecidos. E a turgescência, gente, é importante sabermos, é importante frisar que a turgescência é o aumento de volume de uma célula causada pela entrada de água no seu interior. Então, que é particularmente importante para a fotossíntese, essa turgescência, ela vai ser importante para a fotossíntese, para a floração dos tecidos, para a floração, para a frutificação, e também vai ser importante na qualidade final dos produtos de origem vegetal, como as frutas e as verduras. E falando também da água agora como um reagente, né? Nós sabemos que a água absorvida pelas raízes, ela vai participar diretamente de diversas reações químicas que ocorrem na planta. E uma dessas reações químicas seria a fotossíntese, que é uma das principais
um dos principais processos químicos que ocorre na planta, porque é através da fotossíntese que a planta vai produzir a energia para a sua manutenção, né? Falando tecnicamente. Então, ela vai produzir o seu alimento para a sua manutenção e sobrevivência. Então, a água, ela vai funcionar aqui, na presença da água, que é absorvida pelas raízes, que vai haver a reação junto do CO2, que é o gás carbônico, diante da luz solar para formar os compostos fotossimilados, que são compostos essenciais para a vida do vegetal. No caso, vai ser essencial para a formação da glicose. E a água, e sem a água, esse processo de fotossíntese, essa reação química, ela seria impossível de acontecer. A água funcionando como um solvente. Então, a água, ela é considerada um solvente universal, né? Porque ela consegue dissolver a maior variedade de substâncias do que qualquer outro líquido. Nesse sentido, o transporte das substâncias orgânicas e das substâncias inorgânicas, que é feito através do xilema e do floema, só pode ocorrer exclusivamente na presença da água como solvente. Então, se a minha planta não tem a disponibilidade de água, não tem a quantidade de água suficiente, ela não vai fazer esse transporte das substâncias orgânicas e inorgânicas que são necessárias à manutenção da vida do vegetal. Por essa razão, é que uma estiagem na fase do enchimento de grãos ou do desenvolvimento dos frutos, ela vai causar um efeito significativo na redução do rendimento da planta. Então, uma seca em algumas fases da cultura pode afetar diretamente na sua produtividade. E falando da importância da água quanto à manutenção da turgescência celular. Então, a manutenção da turgescência celular, ela é fundamental para diversos processos e situações. E alguns processos e situações são a turgescência foliar, a turgescência das pétalas e das sépalas, a turgescência radicular, a turgescência de frutas e verduras. Então, quanto à turgescência foliar, ela vai ser importante porque ela vai permitir, a água vai permitir a manutenção dessa turgescência, que vai permitir com que as mesmas apresentem a máxima superfície exposta para a interceptação da luz do sol. Então, uma folha que ela tem uma maior superfície, né, ela vai conseguir captar mais luz solar devido à sua maior área, sua maior extensão de área. Então, se ela tem uma maior capacidade de captação de luz solar, ela vai produzir, ela vai fazer uma boa fotossíntese. Se ela faz uma boa fotossíntese, ela vai conseguir manter os seus processos vitais para a sua sobrevivência. Quanto à turgescência das pétalas e das sépalas, né? A água, essa turgescência, através da água, ela vai promover a abertura das flores. Então, uma flor aberta, ela significa dizer que ela vai sofrer uma ótima polinização e assim vai conseguir vingar e dar seus frutos. Com relação à turgescência radicular, né, ela promove o crescimento da raiz e, assim, uma boa penetração no solo. Então, se eu tenho uma raiz que ela tem uma quantidade de água disponível necessário para haver um ótimo crescimento, ela vai conseguir penetrar melhor no solo e absorver os sais, a água e os nutrientes necessários para a transportação desses nutrientes para toda a planta. Quanto à turgescência de frutas e verduras, ela é importante para
comercialização e preservação da qualidade das frutas, pois as mesmas perdem a turgescência. As mesmas que perdem a turgescência, elas vão apresentar sintomas de murcha. Então, uma fruta e uma verdura que ela não está túrgida, né? Ela apresenta um sintoma de murcha. E uma fruta e uma verdura murcha não é interessante para comercialização, não é interessante porque o consumidor não vai querer comprar aquele produto murcho, ele quer uma fruta e uma verdura que seja robusta. Então, essa turgescência da fruta e das verduras, elas são bastante importantes na hora da comercialização, porque se o produtor produz, né, não mantém essa qualidade e ele não vende, ele está perdendo tempo e dinheiro. E isso não é o foco dos produtores, né, e de ninguém. Todos querem ter um produto de qualidade para oferecer aos seus consumidores. E a água atuando no controle da temperatura, certo? Então, a água, ela atua como controlador da temperatura na planta por apresentar um elevado calor específico. E aqui eu abro um parênteses para falar para vocês o que seria esse calor específico. O calor específico, ele é tido como a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de uma substância para 1 grau Celsius. Então, além disso, a transpiração da planta apresenta um efeito de resfriamento, como é possível observar na sombra de uma árvore, onde observamos uma temperatura mais amena. Então, a água vai atuar no controle da temperatura, né, através desse calor específico, né, na redução do calor específico, e também através da transpiração, porque nós sabemos que a transpiração, ela vai ser um processo de perda ou de liberação de água pela planta na forma do vapor. Então, locais onde tem plantas, onde há aquele sombreamento, nós podemos observar que a temperatura ali é menor, há um certo resfriamento, justamente por essa liberação de água que é feita através da transpiração que as plantas realizam. Agora, vamos ver um pouco sobre o processo de absorção de água pela planta. A raiz, ela é o órgão mais importante na absorção da água. A eficiência na absorção da água, ela vai depender diretamente do volume de solo explorado por ela. Então, a eficiência na absorção de água, ela vai depender diretamente pelo volume que a raiz consegue explorar do solo. Como o sistema radicular é uma característica genética da espécie, né? Nós sabemos que existem plantas que têm uma raiz maior, plantas que têm uma raiz mais radiculada, né, que possuem mais ramificações, né? É muito importante darmos condições para o bom desenvolvimento das raízes, observando os aspectos como a acidez, a compactação, a disponibilidade de nutrientes e a retenção de água que está ali presente naquele solo. Então, se eu sei que a minha planta, a minha cultivar, ela tem um sistema radicular específico, né? Eu tenho que conhecer a fisiologia daquela planta para me saber qual é o tipo de raiz que ela possui. Então, eu vou colocar ela em condições ideais para que esse sistema radicular possa se desenvolver e penetrar ali no solo. Então, nós sabemos que algumas plantas possuem uma capacidade maior de penetração no solo e outras têm uma raiz mais superficial, né? Ela possui aquela raiz que vai por ali no solo, bem superficial, qualquer coisa ela já arranca do solo, ela não está bem presa. Então, o que é que eu devo fazer nesses casos? Eu devo dar condições para que essa planta consiga desenvolver o seu sistema radicular e fazer uma boa absorção de água e nutrientes ali daquele solo para que haja a manutenção daquela planta.
Então, para que a planta absorva a água, existem dois mecanismos fisiológicos. Esses dois mecanismos fisiológicos, ele pode ser de forma passiva e de forma ativa. Então, quanto ao mecanismo de absorção de forma passiva, este mecanismo de absorção de água está diretamente relacionado com o processo de transpiração das plantas, né? Este aumento de demanda é transmitido de célula a célula. O que seria o processo de transpiração? Só voltando aqui um pouco. O processo de transpiração das plantas é um processo no qual, através dos estômatos, da abertura dos estômatos, a planta vai liberar, vai perder água em forma de vapor para a atmosfera. Então, este aumento da demanda é transmitido de célula a célula, passa pelos vasos do xilema e chega às raízes. Nesse sentido, a diferença entre a quantidade de água da solução do solo e a do xilema cria uma pressão, uma tensão nos vasos, o que vai promover o movimento de água, principalmente por fluxo de massa. Então, de maneira comparativa, eu posso dizer que esse mecanismo de absorção de água, ele vai funcionar como beber água com um canudo, né? A boca, ao sugar no canudo, ela vai criar uma pressão que passa pela extensão do canudo até chegar à outra ponta, que está dentro da garrafa ou do copo do recipiente que se encontra a água. Nesse sentido, a boca seria o quê? A atmosfera. O conteúdo seria, o canudo vai ser os vasos do xilema, né? Que é aquele tecido de condução. E a extremidade inferior do canudo seria as raízes. E a solução extraída do solo, né? A água. Quanto ao mecanismo de ação, de absorção da água de forma ativa, esse mecanismo de absorção de água ocorre em situações em que a atividade transpiratória é reduzida, ou seja, aqui a transpiração da planta vai estar na sua forma diminuída. Provavelmente os estômatos vão estar fechados, porque quando há uma alta taxa de transpiração, significa dizer que os estômatos estão abertos. Quando há uma redução, é porque os estômatos estão fechados. Então, o funcionamento deste mecanismo é determinado pelo aumento da concentração de sais no xilema, que é o vaso de condução dos compostos orgânicos e inorgânicos para toda a planta, que vai levar a uma maior demanda por água no xilema, criando uma diferença na concentração com a água da solução. Então, aqui, como vai haver essa maior concentração de sais no xilema, a água vai precisar ficar retida ali naquele vaso de condução. E o que a planta vai fazer? Vai diminuir a sua atividade transpiratória para manter a água ali dentro da planta, especificamente no vaso de condução xilema, que é o vaso condutor que leva a seiva bruta para toda a parte da planta. Então, esse mecanismo de absorção, ele tem uma maior importância à noite, que é quando os estômatos estão fechados, né? E em ambientes em que a atmosfera está saturada, né? Então, aqui, para que esse mecanismo de absorção ocorra, são necessárias algumas condições, como a alta disponibilidade de água na planta, alta concentração de solutos dentro do xilema da planta, vai ter que haver a ausência da transpiração para que esse mecanismo de absorção ativo aconteça. Por que ele vai acontecer à noite, né? Porque é quando as horas do dia está mais fria e a planta vai fechar os seus estômatos para reduzir a sua atividade de transpiração. Com relação aos fatores que influenciam na absorção de água pelas plantas, nós vamos ter a disponibilidade de água no solo, a condutividade hidráulica do solo,
a aeração do solo, a extensão das raízes, a permeabilidade das raízes e a temperatura do ar. Então, quanto à disponibilidade de água no solo, né, nós vamos ter o quê? O conteúdo de água no solo vai ser, quanto mais próximo estiver a capacidade de campo, maior será a sua disponibilidade para as plantas. Então, quanto maior a disponibilidade de água no solo, maior será a água disponível para a planta. Quanto à condutividade hidráulica do solo, essa característica física do solo será determinado pelo seu grau de umidade, pela sua textura e pela sua estrutura. Os solos arenosos, eles conduzem melhor a água do que os solos argilosos. Quanto à aeração do solo, o oxigênio, ele é um elemento fundamental para o desenvolvimento das plantas, como para a respiração, não é isso? Então, ele vai influenciar diretamente no acúmulo de sais no xilema e na absorção de água. Então, a planta, em condições de falta de aeração do solo, ela vai apresentar alguns sintomas, como vai deixar as suas folhas ficarão amarelas, né? Vai haver uma redução no crescimento e no aparecimento das raízes adventícias. Essas raízes adventícias são aquelas pequenas ramificações, né, na raiz, e elas são bastante importantes na na absorção de água e nutrientes do solo. Então, digamos que aqui seja a raiz principal e aqui, essas raízes que ficam por aqui são as raízes adventícias. Quanto à extensão das raízes, quanto maior for o volume de solo explorado pelas raízes, maior será a quantidade de água absorvida pela planta. Porém, é importante frisarmos que quanto mais profundo o sistema radicular e mais finas e ramificadas as raízes, maior será a resistência ao período de estiagem. Então, assim, alguns fatores que inibem o crescimento das raízes, como solos compactados, né, que é aquele solo duro, onde a planta vai ter dificuldade de desenvolver as suas raízes, ou até mesmo de penetração da raiz no solo, e também fatores como o alto teor de alumínio disponível no solo, ele vai interferir de forma direta na absorção, no desenvolvimento das raízes, e isso vai interferir de forma direta na absorção de água pela planta. Então, em solos onde há uma grande concentração de alumínio, ou seja, compactado, as raízes não vão se desenvolver e isso vai prejudicar a absorção de água. Quanto à permeabilidade das raízes, né? As raízes, nas raízes, as maiores quantidades de absorção de água ocorrem nas regiões dos pelos absorventes. Então, por isso é importante manter as raízes em boas condições de crescimento para que esses pelos absorventes sejam renovados de forma contínua, para que haja essa maior taxa de absorção de água. Quanto à temperatura do ar, geralmente, né, a melhor temperatura para a maioria das culturas, para a maioria das plantas, ela é situada entre 20 a 25 graus Celsius. Então, baixas temperaturas irão reduzir a permeabilidade das membranas celulares e diminuir a respiração, o que causa a redução do acúmulo de sais, causando uma menor atuação do mecanismo de absorção ativo. Nesse caso aqui, vai haver o mecanismo de absorção passivo. Já as altas temperaturas, elas podem causar o fechamento dos estômatos, né? Que vai interferir no mecanismo de transpiração, as plantas vão reduzir a sua atividade transpiratória e vão cessar, assim, o processo de absorção passiva e fazer o processo de absorção
ativa, que é quando há uma grande concentração de sais dentro do xilema da planta. Ele vai manter ali, vai tentar manter aquela água dentro do xilema para causar um balanceamento entre os sais e o solvente e o reagente que é a água. Diante disso, gente, nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação, né? O que foi estudado nessa aula? Nessa sessão, nós estudamos sobre um dos componentes mais importantes para o desenvolvimento da vida na Terra, que é a água, não é isso mesmo? Nós estudamos aqui sobre a água, nós vimos que a água, ela vai desempenhar diversas funções na planta, é o principal constituinte dos tecidos vegetais, ela participa de diversas reações químicas, é o meio de transporte das substâncias da planta, né, através dos vasos condutores, mas sem a presença da água não tem como redistribuir o transporte das substâncias, que são produtos das reações químicas que são feitas pela planta. Então, ela é responsável também por manter a turgescência celular e atua no controle da temperatura da planta, né? Depois, nós vimos também alguns mecanismos de absorção da planta, de água da planta, que é o mecanismo ativo e o mecanismo passivo. O mecanismo ativo, ele está ligado ao fechamento dos estômatos, onde há uma redução da taxa transpiratória das plantas. E o mecanismo passivo, ele está ligado à abertura dos estômatos, onde há uma liberação, uma perda de água pela planta em forma de vapor para a atmosfera. E quais são os fatores que afetam nessa absorção? Foi isso que nós vimos nessa aula. E aqui nós temos as nossas referências, né, que foram utilizadas para a produção da nossa aula, a produção do nosso material.